Bem, esse vídeo que eu quero fazer agora é falando acerca do nosso profeta William Branham, que foi o mensageiro do qual Deus enviou para a nossa era, a era que nós estamos vivendo, que é a era mais escura, a era mais negra que pode existir, é a era de Laodiceia, em que muitos crentes estão mornos e por eles estar mornos, eles não conseguem entender, não tem autoesclarecimento a respeito das Escrituras Sagradas. E eu quero, nesse momento, ler em Provérbios capítulo 21 e verso 16: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Provérbios 21 e 16 fala sobre este assunto, que o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Bem, nós vemos vários assuntos comentados na internet acerca do profeta dessa era, William Branham, porque a maioria dos nossos pastores e bispos pela internet falam coisas absurdas acerca do profeta, de que ele é falso, de que os seus ensinamentos não têm bases com as Escrituras Sagradas, Então quero provar acerca da própria mensagem que ele falou, através da Bíblia, claro, de que não é também dessa forma. Os nossos ensinamentos são ensinamentos com base na Escritura, nossa doutrina é bíblica. Não tem nenhum ensinamento fora da Escritura, porque até Paulo também falou: se algum anjo ou ele mesmo pregar outro evangelho além daquele que já está escrito, seja anátema. E para alguns que ainda não sabem, anátema significa amaldiçoado. Então, vemos alguns pontos através da internet em que eles querem discriminar o profeta dessa era como um falso, e usam até versículos bíblicos para tentar desmascarar o profeta dessa era. E em Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Quando ele fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, é porque realmente nas pessoas está faltando o conhecimento. Está faltando o conhecimento em muitas mentes. Eles não têm o conhecimento devido acerca da mensagem do profeta, acerca da era que eles estão vivendo. E uma das coisas que esse doutor e pastor falou pela internet, em um dos seus discursos,
foi que ele não acreditava no irmão Branham como profeta dessa era, e sim como um pregador. E até quis dizer que o irmão Branham era um falso profeta. Simplesmente porque o nome de William Branham não está na Bíblia. Como também o nome de Jesus Cristo também não estava na Bíblia. Eles falaram acerca que veria o Messias, se profetizava que ele viria de uma virgem conceberia, mas de maneira nenhuma foi falado que o nome desse menino seria Jesus Cristo. É por isso que até hoje, nestes dias, o povo judeu crerem que o Messias ainda está por vir. Eles não creem que Jesus Cristo, aquele que veio e que eles rejeitaram, era o Messias. Por quê? Porque esse nome não estava nem mesmo nos livros da crônica. Mas a respeito, o nome do Senhor Jesus Cristo só veio existir quando o anjo apareceu para Maria. Isso já no Novo Testamento, não tinha mais nada a ver com o Velho Testamento. Que o anjo apareceu para eles e disseram que o nome dele seria Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Mas que para eles que cria nos livros do Antigo Testamento, não tinha um nome específico ali de Jesus Cristo. Como também hoje não se vê o nome do profeta William Branham na Bíblia. Mas o seu ministério ele fala que esse profeta viria. Em Apocalipse, no capítulo 10 e verso 7, fala que na voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá, ou se cumpriria, melhor dizendo, o segredo de Deus, como foi anunciado aos profetas, seus servos. E esse homem falou, baseado no que ele crê, ele convidou aos que são seguidores de William Branham para que lesse Mateus 11 e 13. Então, iremos ler com clareza Mateus 11 e 13, o que ele quer passar para nós aqui. Estou aqui com a Bíblia corrigida, João Ferreira de Almeida, o capítulo 11, verso 13, diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este e o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora eu vejo como uma falta de entendimento da parte daqueles que escreve pela internet, querendo desmascarar o profeta, em dizer que profetas só existiram até João. A Bíblia não está afirmando isso. A Bíblia está dizendo que todos os profetas e a lei, ou seja, os profetas da lei, com a lei, profetizaram até João. Isso está querendo dizer que não teria outros profetas.
nos nossos dias. É uma falta de entendimento da parte de muitas pessoas, doutores formados em teologias, que falam a respeito disso. Eles não entendem. Então, Jesus não foi um profeta? Baseado nas Escrituras, ele foi um profeta. Ele foi um profeta que profetizou para Nazaré em seus dias. Podemos ver onde está escrito isso com mais clareza, né? Ao ler aqui o dicionário bíblico sobre profeta, fala baseadamente nisto. O Senhor Jesus Cristo, ele nos afirma que devemos falar somente o que sabemos e entendemos. Isto foi falado para os discípulos. Vamos ver aqui sobre profeta. Vamos ver já já. Profeta. Profeta. Profecia, profeta. Em Mateus 21, no capítulo 11. Eu vi aqui no dicionário da Bíblia corrigida, João Ferreira de Almeida. Em Mateus capítulo 21. Aqui diz que Jesus Cristo era profeta. E ele era profeta da graça. Foi o primeiro profeta da graça. 21 e 11. Diz assim: e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Quanto a própria multidão reconheceu que Jesus era um profeta, esses doutores formais não conheceu Jesus como profeta. Interessante isso, né? Por quê? Porque isso foi escondido dos sábios e entendidos e revelado aos seus pequeninos. Foi escondido dos doutores, dos formados em teologia. E somente os pequeninos sabem disso. E Jesus é o profeta de Nazaré. Então, Paulo também foi considerado um profeta. Assim como tiveram os profetas, os antigos profetas que profetizavam a respeito da lei, temos profetas. Efésios 4 fala também sobre profetas. Se não existisse profeta em nossos tempos, no tempo da graça, não teria se escrevido nas cartas de Éfeso, no capítulo 4 e verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Então, para que houvesse o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, teve que ter apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e doutores. As pessoas sem conhecimento, formadas em teologia, as pessoas passam tantos anos estudando a teologia e não entende nem um versículo aplicado para os profetas da lei e a lei. Não temos mais o direito de pregarmos sobre a lei. Temos o direito de pregarmos sobre a graça. Jesus foi a graça. Então, como profetas e a lei, existiu até João, esclarecendo bem aqui. Mas profetas da graça, Jesus foi o primeiro profeta da graça. Agora aqui um ponto em que eles colocaram na internet também, eles fizeram uma pergunta. A minha pergunta para a geração de William Branham é: se caso acreditássemos nesta farsa, qual seria o nosso privilégio na glória? O que a Igreja de Deus ganha em aceitar esta mentira? Ou seja, eles não creem que William Branham foi o profeta da sétima era, a era de Laodiceia. E como eles não creem que ele foi o profeta, eles fazem uma pergunta. Agora, a resposta dessa pergunta está em Mateus, no capítulo 10, e verso 41. Com a pergunta: qual seria o nosso privilégio na glória por acreditarmos que William Branham foi o profeta? São Mateus, no capítulo 10. Nós vamos ver no verso 41, que diz assim: quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem não recebe o profeta na qualidade de profeta, não tem nem o galardão. Ou seja, nem o direito da glória tem. Porque baseado também nas Escrituras. Aqueles que não ficaram com o profeta Noé foram salvos? Ou foram todos afogados pelas águas? Porque quando Deus escolheu o profeta Noé em seus dias, a única mensagem que ele pregava é que ia chover. Simplesmente isso. E os que ficaram com o profeta Noé, foi só ele, juntamente com seus filhos, sua esposa e suas noras. Todos aqueles outros que não estiveram com ele pereceram nas águas. E como Jesus Cristo disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será nestes dias também. Casados se davam sem casamento, até que houve o dia que as águas, do mesmo jeito foi nos tempos de Ló. Estavam todos lá quando o fogo pegou em toda a cidade, Sodoma e Gomorra, destruiu tudo. Escapou a família de Ló. Então, o que faz do William Branham ser um profeta e ser verdadeiro não é nem mesmo
curas que o William Branham fazia, pelo poder de Deus, não eram os coxos que se levantavam através de sua oração, não eram os sinais. Esses sinais seguiam ao profeta. O problema é que muitos estão seguindo aos sinais, não estão deixando os sinais seguir a eles. Eles estão procurando os sinais. E ao contrário do profeta, ele não procurou os sinais o acompanhavam, né, no seu ministério. Né? E ele fala, esse homem, através da internet, ele fala que o irmão Branham se proclamou dizendo ser o profeta. Não encontramos de maneira nenhuma em suas mensagens, corrigindo também esse pastor, doutor, formado em teologia, da PhD, que os livros, me arranja aí um livro do profeta, por favor, que ele chama livro. Corrigindo aqui também esse pastor, as mensagens são chamadas de mensagem, não é livros e nem revistas. Temos que ter respeito pelas coisas que são de Deus, né? Não são livros ou revistas, são mensagens. Deus, através do profeta desta era, né, mandou com que ele armazenassem as mensagens escritas, né? Mensagens armazenadas, escritas. E uma das mensagens, temos várias mensagens, temos onde penso que os pentecostais falharam, o único lugar de adoração provido por Deus, o sétimo selo, Deus aperfeiçoando a sua igreja. Todas estas são mensagens, não são livros ou revistas. Né? Então, ele escreveu na teologia deles, que eles estudam muitas coisas e não sabem quase de nada, que existe na Bíblia Sagrada 225 vezes que se fala de profetas no plural e 225 vezes que se fala em profetas no singular. Que o nome de William Branham não se fala, né? Como eu já falei. E outra, ele falou também no seu discurso que nós cremos no irmão Branham como um Deus e adoramos como um Deus. Isso é uma mentira satânica. Nem o profeta dessa era, quando ele estava ainda conosco, em seu discurso, ele nunca pediu que nós o adorássemos a ele. Nós temos mensagem com a foto dele assim, mas nós não adoramos ao irmão Branham. Nós o respeitamos como profeta, porque para ter esse galardão de profeta, é preciso receber profetas. A questão é que eles não recebem profeta, eles não querem receber o profeta. O profeta William Branham não foi só profeta do tabernáculo, ele foi profeta de todos. Agora eles é que não querem.
ter esse profeta. Ainda disseram mais, que o apóstolo João, depois de ter passado por várias aflições, em situações de sofrimento por causa do nome de Jesus Cristo, né? 1 João 4:1, eles advertindo a alguns, né? João advertindo, para não crer em todo espírito, mas provar se o espírito é de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantam no mundo. Ou seja, eles usam vários versículos da Bíblia no seu discurso para descrer que o irmão Branham foi falso. Mas o que prova, qual a prova que se pode ter de que um profeta é falso? É quando ele profetiza e a sua profecia não se cumpre. Mas nós sabemos que todas as profecias que William Branham profetizou se cumpriu, né? E ele afirmou mais nas suas escritas lá na internet, em agosto de 2014, que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, de acordo com Mateus 22:32. É uma pergunta: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Agora, pegar um versículo isolado e querer fazer com que as pessoas creiam em coisas que não tem na Bíblia, baseando num versículo isolado, que vantagem tem nisso? Qual é a vantagem que podemos ter pregando versículos isolados da Bíblia? Mateus 22:32. Porque o que ele falou em São Mateus 22:32 foi acerca da ressurreição. Ele pregou falando sobre a ressurreição. Então Jesus Cristo nos mostrou aqui sobre a ressurreição. Mateus 22:32. Mateus 22:32. Mostrar aqui para que vocês possam ver como é o entendimento das pessoas. Muitas pessoas pegam a Bíblia, lê e entendem de outras formas, que não é a forma correta. Essa pessoa veio entender que Deus não é Deus dos mortos. E a Bíblia fala que Cristo morreu e ressuscitou para que se tornasse Deus tanto dos vivos como dos mortos. Agora, São Mateus fala que ele é só dos vivos e não dos mortos por causa da ressurreição. Ele há de ressuscitar aqueles que dormem em Cristo. Porque eles não morreram, eles dormem. São Mateus, capítulo 22, e verso 32. Ó,
a questão da ressurreição. Começa do 23 e vai ao 33. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e dará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher ao seu irmão. Da mesma sorte, segundo e também o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tede lido o que Deus nos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Agora, por que ele falou que não era Deus dos mortos, e sim dos vivos? Por causa da ressurreição. Ele há de ressuscitar todos os que morreram em Cristo. Quando ele ressuscitar todos os que morreram em Cristo, não terão mais mortos, e sim só vivos. Mas se Cristo também não é Deus dos mortos, pelo outro lado, sem pegar aqui versículo isolado, por que ele falou que morreu e ressuscitou para que fosse Deus não só dos vivos, mas dos mortos também? Então são pessoas que pegam versículos isolados para fazer com que outras pessoas creiam nesses versículos isolados. Mas indo aqui, porque eu peguei esses pontos e anotei aqui alguns pontos que essa pessoa falou através da internet. Ele falou também que o profeta lutou contra o divórcio, e depois de ter lutado tanto contra o divórcio, calou-se quando o seu próprio filho Billy se divorciou, né? Agora, o que isso tem a ver? Que edificação esse homem tem? Pastor e doutor Wagner Teruel, da PhD e DDD, a respeito da vida das outras pessoas. Porque temos os ensinamentos bíblicos através da Bíblia, que nós não devemos falar mal uns dos outros. Cristo sempre nos adverte para que nós não venhamos falar mal uns dos outros. E baseado nas Escrituras, voltando aqui ao assunto, que para mim isso aí eu entendo como fofoca, a pessoa vir falar a respeito de uma pessoa, ela não teve nem conhecimento acerca desse irmão, de Billy Paul. Ele não sabe nem da vida particular desse irmão e comenta na internet que isso é uma vergonha, falta de ética. Não vejo esse homem como nenhuma ética. Não teve nenhum ensinamento escriturístico para ele a respeito desse assunto.
para falar da vida de outros na internet, escrevendo coisas na internet a respeito da vida de outras pessoas. Isso é escândalo. Ai daqueles que por intermédio dessas pessoas vem o escândalo. O que o outro faz não cabe a outra pessoa ficar comentando ou falando. Pessoas que são formadas em teologia, são doutorados e não aprendem a se comportar. Voltando aqui ao assunto do divórcio, né? Em São Mateus, no capítulo 19, fala, né? Ensino sobre o divórcio. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grande multidão e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e o dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A pergunta foi: por qualquer motivo? É lícito o homem deixar da casa de divórcio, repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe cara de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas o princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. Já na corrigida, que essa não é a corrigida, na Bíblia de Estudo, fala a mesma coisa, só que em forma diferente. Forma diferente. Então, Mateus, o capítulo 19, né? O mesmo versículo, também, que é o que eu quero aqui ver aqui juntamente com vocês, que estão assistindo este vídeo, né? 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outro, comete adultério. Ou seja, nós não apoiamos que um homem que a sua mulher adulterou contra ele venha aceitá-lo de volta. Porque, de acordo com a Escritura, abominação aos olhos de Deus, no que aceita uma mulher com repúdio, com adultério, uma prostituição. E adultério é relação ilícita. Então nós não apoiamos. Nas vossas igrejas apoiam, é problema de quem apoia, né? Alguns pontos que ele falou aqui também, né, que eu anotei aqui,
Ele diz que nenhum teólogo mencionaria o nome do profeta, né? E eu também, é uma coisa que quem que vai ficar contra isso? Se eles não vão mencionar o nome do profeta como profeta, né? Porque quem recebe profeta em galadão de profeta, recebe o galadão. Agora, se não recebe profeta, como que receberá galardão? Como também o nome de Jesus Cristo nunca foi mencionado pelos grandes. As pessoas estão muito fora do sistema de Jesus, o sistema da Bíblia. Eles nunca mencionaram o nome de Jesus Cristo também, os grandes da época. Existiam várias religiões, os saduceus, os publicanos, herodianos, romanos. Quem foi que mencionou o nome? Porque, de acordo com a Escritura, eles só mencionaram o nome quando foi para crucificar. Os que são de Deus sempre são desprezados pela maioria. Sabemos disso com certeza. Paulo foi desprezado pela maioria. Pedro foi desprezado pela maioria. Jesus foi desprezado pela maioria. Noé foi desprezado pela maioria. Quem foi que aceitou o nome de Noé lá como profeta? Agora, pessoas com o conhecimento errado acredita que ele não é mencionado porque é falso profeta. Ao contrário, muito pelo contrário. Se ele fosse um falso profeta, aí é que ele seria mencionado por todos os homens da terra, porque é falso. Mas se ele sendo profeta verdadeiro, ele não será mencionado por teólogos mesmo não. Se fosse mencionado, nem eu mesmo creria como verdadeiro profeta. Porque a Bíblia diz que ai de vós quando todos falarem bem dele. Sempre os que foram de Deus, eles foram chamados de falsos, foram chamados de seitas. A religião de Paulo foi chamada de seita. A religião de Cristo foi chamada de seita. A do profeta William Branham está sendo chamada de seita pela internet. E só eles que são verdadeiros, quando prega as escrituras fora, prega suas doutrinas fora das escrituras e são verdadeiros. Santa Ceia com pão de padaria, suco de uva, sem o lava-pé. Mulheres pregadoras na igreja, quando a Bíblia diz que as mulheres devem ficar caladas nos seus púlpitos. E aí ele afirmou, e surgirão muitos falsos profetas. E estão surgindo. Eles estão com a Bíblia na mão. Estão com a Bíblia na mão. A diferença é, todos estão com a Bíblia na mão. Todos estão pregando um evangelho que eles afirmam ser a verdadeira. Mas só que pelos frutos vós conhecereis as árvores. Sabemos claramente isso. Eles estão enquadrados
eles estão enquadrados com o versículo da Bíblia. No capítulo 23 de São Mateus, capítulo 23, eles estão enquadrados com a Bíblia. E eles não sabem disso. Mas São Mateus 23, a gente vê claramente, Jesus chama de escribas e fariseus hipócritas. 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Por que eles não entram? Porque eles não querem. Porque eles não deixam os outros entrar. Porque eles colocam na internet dizendo que o irmão Branham é falso e tal, e tal, e tal, e tal. E as pessoas vão lá, não tem entendimento, então não tem conhecimento, lê aquilo e fica acreditando mesmo que é falso mesmo, pronto, acabou-se. Não vão nem pesquisar na Bíblia o que faz de um homem falso, profeta, o que faz desse homem verdadeiro, o que faz desse homem falso. São muitos falsos, só tem um falso. São muitos falsos. Eles estão todos com a Bíblia na mão. Mas não prega a palavra de Deus como ela é. Aqui nos pontos que eu marquei dele, ele diz que Deus não instituiu a ninguém para ser profeta do século XX. É uma mentira. É uma mentira. Em Apocalipse, no capítulo 10, verso 7, ele diz: na voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, como foi anunciado aos profetas seus servos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Foi profetizado que haveria um profeta para a era de Laodiceia. Em cada era teve um mensageiro. A primeira era teve Paulo, a segunda era teve Irineu, Columba, Martinho, Lutero. Como na última era, William Branham. Agora não, de maneira nenhuma, iremos fazer com que os incrédulos creiam nisso. Por quê? Porque a Bíblia diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam, para que eles não creiam que isto é a verdade. Mas os eleitos, eles não serão enganados, como ele mesmo relatou. Ele mesmo relatou que os eleitos não serão enganados, e não serão enganados mesmo. Porque estão se amontoando para si doutores conforme a sua própria concupiscência. São doutores formados em teologia, mas de acordo com a sua própria concupiscência. Esses homens que pregam teologia aí, vê como é nas igrejas deles. Mulheres de brinco, pintadas como Jezabéis. Homens com 2, 3 mulheres. Vamos ver aí outras coisas. Homens usando calção no meio da rua, fazendo profissão de servir a Deus, dizendo que são pastores. Mulheres de cabelo curto, calças compridas. E esses que são verdadeiros,
O irmão Branham é falso e ensinou todas essas coisas. Que a mulher deveria se vestir honestamente. E ensinou que o homem fosse marido de uma só mulher. Ensinou que as mulheres não tinham que usar vestidos longos, não calças compridas, não mini saias. Ensinou que os enfeites da mulher não fossem no ouro, na trança, nas pérolas, nos enfeites. E eles não ensinam e são verdadeiros. Surgirão muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. Agora, o que é Cristo? Cristo são pessoas que são ungidas. Cristo significa ungido. São muitos falsos ungidos. Pessoas que foram ungidos como pastor. Para pastorear uma igreja. Mas são falsos ungidos. A unção que estão sobre eles é falsa. Não tem nada de Espírito Santo neles. Eles afirmam que nós não acreditamos no Espírito Santo. Quando eles é que não acreditam no Espírito Santo. Colocam o Espírito Santo lá na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando ele é o primeiro. São Mateus fala que ele é o primeiro. Ele não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o primeiro. Porque o Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adorem Espírito em verdade. Ele não pode ser jamais a terceira pessoa. Isso é um engano que a Igreja Católica introduziu no meio da cristandade. E o povo denominacional aceitaram isso nas vossas igrejas. Que a Igreja de Deus não apoia essa Santíssima Trindade que está fora das Escrituras. Eles pegaram Pai, Filho e Espírito Santo e colocaram como 3 pessoas da Santíssima Trindade. E isso não vem de Deus. O Espírito Santo não é a terceira pessoa. Porque em Mateus, no capítulo 1, quando o anjo apareceu para José, no nascimento de Jesus Cristo, vamos ver aqui em São Mateus, a leitura da Escritura aqui, para provar que ele, o Espírito Santo, é o próprio Deus, é o mesmo Deus, que ele não é a terceira pessoa e sim a primeira. Está escrito aqui em São Mateus, no capítulo 1, que eles passam por cima e não conseguem ver. Fala do nascimento de Jesus Cristo, já em São Mateus. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ou seja, José viu Maria que estava grávida, e ele tentou deixá-la secretamente. Ele pensou em fugir pela calada da noite, da madrugada, quando ele adormeceu e o anjo veio para ele em sonhos, que disse: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, quem gera é o Pai. Só quem pode gerar é o Pai. Deus é Espírito, importa que os adoradores adorem Espírito em verdade. Esse Espírito é Deus. Deus é o Pai. E este Deus é Espírito. Importa que seus adoradores adorem Espírito em verdade. Então ele é o primeiro. Não a terceira pessoa. Isso é falso.
Deus nunca foi uma trindade. Outra coisa, outro ponto aqui que ele falou, né? Uma coisa eu esclareço: nós não adoramos o profeta William Branham. Falamos dele, como qualquer um fala de outros profetas, como Paulo, como Noé, como Moisés, né? Ele afirmou que nós estamos fazendo culto a mortos, que isso também nós cremos que é uma abominação. Nós não fazemos culto para mortos, nós fazemos culto para vivos. Todos que estão lá na igreja são pessoas que estão vivas, que estão em adoração a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, não ao irmão Branham. Nós temos o irmão Branham como profeta e nós respeitamos tanto ele como o seu ministério, mas não cremos nele como um Deus. Temos a foto de William Branham. Isso não chega ao ponto de que nós adoramos. Nós não somos idólatras, nós não temos essas fotos em adoração. Nós não se dobramos diante do irmão Branham, nós não pedimos nada ao nosso irmão Branham, que foi profeta dessa era e que é profeta dessa era, para esclarecer o ponto de vista desse doutorado que não entende de nada, que é um apóstata, melhor dizendo. Ele, na realidade, ele não crê em nada, ele é incrédulo. Esse doutor Wagner aqui, que peguei o nome dele na internet, e apenas está escrevendo coisa aí do seu próprio entendimento. Ele não sabe nada a respeito do profeta, talvez nunca presenciou um culto nosso, para que as suas mentes sejam esclarecidas, porque só devemos falar o que sabemos. Se não sabe de nada, deve ficar calado. Não temos a foto do profeta como um Deus que adoramos a ele, não, de maneira nenhuma. Isso é falso. Outro ponto que ele falou: pregou que o batismo com o Espírito Santo não necessita de falar em línguas. É um mal entendido. Essa pessoa, esse doutor Wagner aqui, doutor Wagner que estudou teologia, PhD, DDD, DGE, MTH, são homens que estudam tanto e ainda descrê das coisas de Deus. Não faz empenho eu estudar teologia para descrer das coisas de Deus, meu amigo. Faz empenho. E ainda falou que os ensinos do irmão Branham estão em decadência. Isso é uma mentira. Os ensinos do irmão Branham estão em todos os países. Todos os países têm aceitado a mensagem do profeta. E ainda falou também num dos pontos dele aqui, ele falou que o profeta, né? Deixa eu ver aqui. Ele pregou a discriminação sexual e racial, né? Proibindo as mulheres de ter parte ativa no ministério, de acordo com 1 Coríntios 14:34, 1 Timóteo 2:12, né? O que nós não cremos, de maneira nenhuma, baseada na Escritura, que uma mulher não pode ser pregadora, por causa de 1 Coríntios 14:34. Eles dizem que é porque as mulheres estavam conversando na hora do culto. Isso vem da sua teologia, porque a Bíblia fala que estava saindo dela era a palavra de Deus, no verso 36. Do mesmo capítulo 1 Coríntios 14, fala
no 36, que saía da boca delas a palavra de Deus. Elas estavam atuando como pregadoras, como ensinadoras, ao ponto que em Timóteo, capítulo 2 e 12, ele diz que não permite, porém, que a mulher ensine. Na igreja de Paulo, mulher não pregava. Agora eu quero que esse homem mostre nas escrituras uma mulher pregadora pregando na igreja de Paulo. Porque eles não vão achar versículo nenhum. Como também, até hoje eles não conseguiram mostrar para nós que fazemos parte da mensagem, que cremos na mensagem do profeta, a respeito da Trindade. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Ele só tem um único versículo na Bíblia para provar que o batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28, 19. Quando ali não é o batismo. Ali não é o cumprimento, é uma ordem. Toda ordem tem o seu cumprimento. E o cumprimento foi o que os apóstolos fizeram. Ele veio e falou para os apóstolos, dizendo que os apóstolos fossem batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos, com entendimento aberto, entenderam que o nome do Pai não era Pai, o nome do Filho não era Filho, o nome do Espírito Santo não era Espírito Santo, e sim Senhor Jesus Cristo. E eles mergulharam as pessoas nas águas usando esse nome. Pedro disse: pode alguém porventura recusar as águas para que não seja batizado? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo. Agora vem morte para nós. Um apóstolo batizando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não vão encontrar nenhum versículo. Eles nunca puderam provar versículos mostrando isso aí. Porque eles não têm capacidade para isso. Eles não têm Bíblia para provar isso. E eles chegaram a dizer mais, que o irmão Branham disse que os negros estariam marcados pelo pecado de Caim. O irmão Branham nunca foi um racial, que nem eles pregaram aqui, dizendo que a discriminação racial, pregou a discriminação racial. Nunca o irmão Branham pregou a discriminação racial, muito pelo contrário, ele evangelizou vários países da África onde existiam negros, e até hoje tem os nossos irmãos na África, em Luanda, em outros lugares aí da África, né? A nossa mensagem está nos 4 cantos do mundo, aonde tem um país, temos a nossa mensagem. E outra coisa que eu posso afirmar também, que para quem é eleito, o eleito não fica contra o que é, ele não fica contra a palavra de Deus não, o eleito não. O eleito sempre fica a favor da palavra de Deus. Uma pessoa veio dizer para mim: então na igreja de vocês só existe mais homens, porque lá vocês pregam que as mulheres não podem pregar, então lá só existe mais homens. Muito pelo contrário, nas nossas igrejas, todas as nossas igrejas existem mais mulheres do que homens. Sabe por quê? Porque elas são ovelhas, elas não são bode. No momento que elas vêem nas escrituras que ela não pode pregar, elas não pregam, porque são eleitas, são ovelhas. Agora eles não querem ser ovelhas, eles não querem ter um pastor liderando de acordo com a palavra de Deus. Outro ponto também, que ele falou: não devemos crer em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus. Como o membro vai provar que esse homem é de Deus? Que esse homem está pregando realmente pelo Espírito de Deus? Quando ele prega coisas fora da palavra de Deus, aí é que prova que eles não são de Deus.
seja, o irmão Branham, interpretado por eles como falso, ele ensinou em todo o seu ministério, ele ensinou a doutrina cristã para nós. Somos familiarizados com isso, que ele ensinou através da mensagem como que os homens deveriam atuar, como que as mulheres deveriam atuar, como que as crianças deveriam atuar. Em todos os modos da Bíblia, ele ensinou para nós, enquanto que eles não ensinam para os seus membros. Ele não ensina para os seus membros que as mulheres devem ficar caladas nas igrejas, não ensina que as mulheres não devem cortar seu cabelo. Ele não ensina que as mulheres devem parar com esse negócio de estar se enfeitando tanto, parecendo como umas doentes, cheias de maquiagem no rosto, parecendo como umas débias, umas loucas, umas palhaças. As Escrituras ensinam o comportamento dessas mulheres em 1 Timóteo. Ou esses pastores, doutores, conforme a sua concupiscência, não têm visto de acordo com a Bíblia, com a Escritura Sagrada. 1 Timóteo, quando Timóteo ensina a posição das mulheres, como é que elas faziam profissão de servir a Deus. Vou mostrar aqui para vocês aqui, 1 Timóteo 2. Olha aqui. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Agora vemos, uma mini saia é honesta? Uma calça comprida é honesta? Uma roupa justa no corpo, colada no corpo é honesto, mostrando todos os aspectos da mulher? Com pudor e modéstia, não com tranças. Se os seus cabelos Deus deu estirado, fique estirado. Se Ele deu caracolado, que esses cabelos fiquem caracolados. Não com ouro ou pérolas, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. As mulheres atuam com boas obras quando elas não se impitam, como Jezabéis. Agora, eles não têm ensinamento. Esses homens doutores formados em teologia, nas igrejas deles são que mais a gente vê, são pessoas desajeitadas no culto. Pessoas sem temor a Deus, que não tem nenhum temor. Então vemos um dos seus pontos aqui, que ele falou. Ele falou sobre o Concílio Mundial de Igrejas, né? Que o irmão Branham falou que todos se uniriam. E isso deixo com clareza, que não foi o irmão Branham que falou isso, mas Deus, no irmão Branham, falou que o Concílio Ecumênico de Igrejas, a união dessas igrejas formará a marca da besta. No final, todos eles vão se unirem, mas para formar a marca da besta. Porque enquanto os que são da noiva, fazem parte da noiva, se unirá para o arrebatamento da igreja, eles se unirão também, porque o diabo ele não tem poder de criar nada, ele é personificador, ele personifica, ele imita. Assim como a igreja de Deus
que é a noiva, só tem duas igrejas, a falsa e a verdadeira. A verdadeira igreja, a noiva, se unirão para o arrebatamento. Eles vão se unir para o seu concílio ecumênico de igrejas, que formará a marca da besta. O que vai formar a marca da besta? São conceitos religiosos que formará essa marca. A crença em coisas fora das escrituras sagradas, a crença em três deuses formará a marca. A política dentro da igreja, isso tudo já é marca, já se inicia a marca da besta. O que matou Jesus? A política e a religião em si. O que vai perseguir os verdadeiros cristãos? A política e a religião em si. A religião falsa, juntamente com as denominadas, que elas receberam nomes, vários nomes, cada uma tem o seu nome, mas que no final de tudo elas são só denominadas, que se denominaram são raízes do catolicismo. Ela tem alguma coisa baseada ao catolicismo, né? E essa pessoa que escreveu acerca do irmão Branham, ele não tem entendimento aberto para poder entender essas coisas, porque não foi dado para ele a revelação. Ele está cegado. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. E não vendo, eles não vão se arrepender. E não se arrependendo, eles não terão direito à salvação, ao arrebatamento. Agora o irmão Branham falou, há uma diferença, claro, entre a igreja e a noiva. A igreja que sempre o irmão Branham mencionou nas mensagens, a igreja é porque são várias igrejas, são muitas igrejas, mas essas igrejas, elas na realidade elas só são uma. Só são uma. Muitas delas têm nomes diferentes, mas ela, na realidade só é duas igrejas, a falsa e a verdadeira. E a falsa, elas têm se multiplicado, cada uma com um nome diferente. Deus trata aqui na terra com uma noiva. Sim, essa irá para o arrebatamento, enquanto que a outra terá que passar pela tribulação de 3 anos e meio. E se não negarem o nome de Jesus Cristo, ele tem um se, serão salvos. E se negarem, como terão a salvação? Eles falam a respeito de que o irmão Branham é falso, mas nunca eles foram no tabernáculo para assistir um culto, para ver as bases que nós temos, que são todas fundamentais, fundamentadas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, quando os seus pontos tudo são fora. Santa Ceia com pão de padaria e suco de uva e sem lava-pé, quando na Bíblia diz que é com pão asmo, com vinho com lava-pé. Por quê? Porque pão asmo, o pão asmo é o pão que não contém fermento, o pão de padaria contém fermento, o pão que eles dão na Santa Ceia deles lá, pão com fermento. Fermento na Bíblia simboliza a multiplicação de pecado. Cristo não teve pecado para nós darmos o pão com fermento. Vinho tem que ser o vinho mesmo, não é suco de uva. Tem que ter o lava-pé. Pedro não queria ter esse lava-pé. Ele disse: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Ele disse: pois aquele que não se lavar não tem parte comigo. Em outras palavras, eles não estão tendo parte com Cristo mesmo, porque eles não obedecem a palavra de Deus como ela é. Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem.
porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre do Senhor, vos lavei os pés, vós deveis fazer o mesmo, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. São João 13, a partir do 4 até o 17. Agora, não tem nenhuma doutrina nas vossas igrejas. Vocês já se amornaram. Sai dela, povo meu, para não se contaminar. O povo de Deus estão todo dentro desse sistema eclesiástico de igreja. Eles não estão sabendo que estão sendo enganados. Eles estão sendo enganados exatamente nos pontos doutrinários que eles não têm. Não se tem doutrina mais nessas igrejas. Não se vê mais doutrina. Um só fala de dinheiro, outro só fala sobre cura. Mas não tem o ensinamento com base nas Escrituras. Se apostaram, se amornaram. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Ele fala aqui, o próprio Deus falando, que eles se apostaram, se amornaram, fizeram doutores conforme a sua própria concupiscência. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, qual doutrina? A doutrina baseada nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz que eu mesmo, ou o anjo pregar outro evangelho, além daquela que já está escrita, seja anátema. Lava-pé está escrito. Santa Ceia com pão, asno e vinho, está escrito. Todas essas coisas estão escritas. Mas se vós não quereis seguir, sendo doutores, sendo da teologia, ainda vem dizendo que isso é falso. Deve ficar em si e ver quem é que está sendo falso aí. Somos nós ou vocês que estão fora das Escrituras Sagradas? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Muito bem. Que conhecimento tem vós acerca da palavra de Deus? E com o ensinamento que vós pensam ter, o que vocês estão ensinando para os seus membros? Que as mulheres devem estar andando, desfilando por aí com mensais? Ou calças compridas, que é fora as Escrituras? Esses é que nós podemos ver que estão se enquadrando com São Mateus, e são escribas, fariseus e hipócritas, que o Senhor Jesus Cristo afirmou que existiriam. Agora, outro ponto também que foi falado, que o irmão Brando não cria no falar em línguas, porque ele era batista e depois passou a ser da Tabernáculo. Falta de conhecimento aí, viu? Da parte deles que escreve essas coisas na internet. O irmão Brando falou que o batismo do Espírito Santo, falar em línguas não era uma evidência do batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque falar em línguas é dons, e os dons são dados sem arrependimento.
E em Salmo, no capítulo 68, verso 18, tu que subiste o alto, levaste cativo e cativeiro, e recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o sendo Deus ainda se manifeste no meio deles, homens e rebeldes. Então veja que esses rebeldes também falam em línguas. Eles não falam em língua por demônio, não é os demônios que usam eles a falar em línguas, não. Eles falam línguas e eles são rebeldes mesmo. Vemos várias pessoas dizendo que tem Espírito Santo só porque falou em línguas, e fazem coisas absurdas. Como que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo e fazem algo absurdo? O que ele falou está correto. Não tem nada a ver o batismo com o Espírito Santo com o dom de falar em línguas. Só porque na descida do Espírito Santo, lá nos dias do Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre eles falaram em línguas, profetizaram e tiveram revelações e tal. Aí eles querem tentar fazer com que creiamos que a língua é a evidência que temos o Espírito Santo. Tem muitos que foram batizados com o Espírito Santo e nunca falaram em línguas, como também tem muitos que falaram em línguas que nunca foram batizados com o Espírito Santo. Isso é que é a verdade. Porque o dom do Espírito Santo não se relaciona com os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é ter o Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo é dado até sem arrependimento. Os dons que a igreja pode obter, que todas as igrejas, do modo geral, podem ter. E o falar em línguas não está baseado com as línguas das Escrituras Sagradas. Porque as línguas que eles falam não tem nada a ver com as línguas que eles falavam lá, em Atos. Em Atos no capítulo 2. Eles falavam na língua dos outros, como se fosse na sua própria língua. E lá tinha variedade de línguas. Uns falavam o alemão, outros falavam italiano, outros falavam inglês, outros falavam português, outros falavam no hebraico, outros falavam no grego. Mas eles falavam na língua dos outros e entendiam como se fosse na sua própria língua. Ou seja, eles não estudaram para falar na língua do outro, mas quando veio o dom do Espírito Santo que eles receberam, eles falaram na língua do outro e entenderam na sua própria língua. Está escrito aqui, não era aquelas enroladas que eles têm falado por aí dentro das igrejas, dizendo ser o dom de língua, não. Está fora das Escrituras. Veja, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios de Espírito e começaram a falar em outras línguas. Eles falaram em outras línguas, que não era a língua deles, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles falavam em outras línguas e ouvia falar na sua própria língua. Falava em outras línguas e ouvia na sua própria língua.
Não era essas enroladas que eles falam por aí. Isso é meninice. Não tem nada do Espírito Santo neles. Isso é falso. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como que eles estavam falando em línguas estranhas, como as denominações falam? Se eles falavam na sua própria língua, entendiam como se fosse falavam na língua dos outros, entendiam como se fosse na sua própria língua. E a prova disso é que eles, os galileus, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eles falavam noutras línguas e era entendido na língua deles, que eram galileus. E não naquelas enroladas que eles falam. Cheirando de cantarnebes e tal. Aquelas enroladas não tem nada a ver com o dom de falar em línguas, meu amigo. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E eles que falam essas línguas que eles falam, chamadas denominacionais, eles nem mesmo sabem o que estão falando. Ao menos. Não sabem nem que língua é aquela para eles falarem. Eles não entendem nada de línguas, de dom de línguas. Homens que falam em línguas, que nem eles falam e dizem que são usados pelo Espírito Santo. Falam em línguas na igreja como santos. E chegam em casa como demônios batendo nas suas mulheres. E falaram em línguas em todo culto. Mas quem é que dá crédito a essas verdades? Então, vocês podem falar o que vocês quiserem, meu amigo, acerca do nosso profeta William Marion Branham, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Assim, porque não foi o irmão Branham que falou que ele seria o profeta, mas o anjo, quando chegou para ele, disse: assim como João foi o primeiro precursor da primeira vinda, tu serás o segundo precursor da segunda vinda. Ele não se autoproclamou que era um profeta. Nós o reconhecemos ele como profeta. Porque ele foi o profeta. Ele teve característica de profeta. O seu ministério foi profético. Agora é vós que não entendem o que foi trago por esse profeta. Ele botou no seu ponto de vista. O ponto de vista dele é muito fraco. Os seguidores obedecem mais às suas revistas do que à Bíblia. Nós não obedecemos livros. Nós obedecemos a palavra de Deus para que fique melhor entendido. Obedecemos a mensagem de Deus. Como é que nós podemos obedecer à Bíblia sem obedecer ao que Deus enviou? Como que vamos obedecer à palavra sem obedecer ao profeta que Deus enviou? Aquele que Deus envia. Se não recebemos aquele que Deus envia. Porque ele disse, aquele que
não receber o profeta em galardão de profeta, como é que será galardoado? Nós obedecemos às mensagens, porque essas mensagens elas vêm da Bíblia, esclarecida pelo profeta. E toda a igreja tem livros e revistas. Aí eles disseram que Deus não é Deus dos mortos, sim dos vivos. Querendo dizer que nós não temos que crer na mensagem do profeta William Branham. Então vocês têm que deixar de falar nos seus púlpitos sobre Paulo, porque já morreu, sobre Pedro, porque já morreu, Filipe já morreu. A mente desses homens está muito fraca. Todos esses homens, todos esses profetas, eles morreram. É evidente, claro. Eles dormem em Cristo e ressuscitarão no último dia. E darão conta diante de Deus pelo que eles pregaram e pelo que eles falaram. Mas as suas mensagens que foi falada são mensagens vivas. Porque a palavra de Deus é mais poderosa e viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Está escrito em Hebreus. Hebreus capítulo... A mensagem de Paulo está viva até hoje. A mensagem de Pedro está viva até hoje. Morreram os profetas, os mensageiros, os apóstolos, mas a mensagem ainda continua viva. Ela tem efeito nos nossos corações. Chamam o profeta de charlatão. Charlatães são eles que não têm entendimento de nada da mensagem. Em Hebreus capítulo 7, deixa eu ver, 8. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Em Hebreus vemos pela palavra que ela é espada de 2 gumes, mais penetrante que espada de 2 gumes. Em Hebreus, que mostram então, eu deixo claro aqui para as denominações que deve-se ter um respeito pelas pessoas, porque eles ficam escrevendo aí coisas absurdas pela internet. Isso é uma vergonha. Homens que se fazem de si doutores com estudos que só para desfazer das escrituras sagradas.
Se arrependam. Arrependam enquanto é cedo. Nós nunca fizemos culto a mortos. E eles afirmaram também que o tabernáculo não é uma denominação. E Deus aprenda que fosse uma denominação, denominada com raiz católica. Então, quero todas essas minhas palavras, né, foi para esclarecer um pouco acerca do que cremos, porque não poderíamos ficar calados diante de algo em que eles falam a respeito de nós e contra nós, para tentar dizer que somos falsos. Então, aqui são as minhas palavras, que vocês curtam aí este vídeo, né? Está sendo lançado na internet. É porque eu vi várias coisas absurdas falando acerca do profeta aí pela internet. Eles têm um canal aí na internet, né, que fala sobre seitas, né? E nós estamos incluídos nessas seitas deles lá. Eles nos incluíram, né? Mas eles não têm base escriturística, né, para provar que nós somos falsos, porque se eles viessem conversar conosco pela escritura, mostrando os pontos bíblicos, eles é que ficariam enquadrados como os falsos, por causa da doutrina que eles têm, que não está nada correto com a palavra.